Galera, o vídeo de hoje tá tenso. Primeiramente, a gente vai reagir às cenas extras do trailer americano de Homem-Aranha Longe de Casa e a gente vai falar sobre duas teorias extremamente interessantes desse trailer e mais duas teorias extremamente interessantes que ligam o trailer de Homem-Aranha Longe de Casa ao Vingadores 4 Ultimato. Então fica até o final porque eu quero saber o que vocês acham aí nos comentários também, beleza? Vamos começar? Primeira parte do vídeo, vamos dar play neste trailer dos Estados Unidos que vem com mais ou menos uns 40 segundos de cenas extras ou diferentes, pelo menos a duração dele é um pouco maior. Estão preparados? Vamos lá, vou legendar essa parte inicial pra vocês, beleza? Bora lá! Ok, trailer oficial. Thank you, Spider-Man. That was so good. Hey, sorry I'm late. Happy. You look nice. Thank you. You too. Thank you. New dress? Yes, it is. How'd you know? What just happened? Planning a trip? Going to Europe. It's a school trip. Did you get your passport? Peter Parker here to pick up a passport, please. Mini toothpaste? Pack your suit. I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really need a friendly neighborhood Spider-Man. You look really pretty. Therefore, I have value. No, that's not I'm right. messing with you. You look pretty too. I just want to spend some time with MJ. I think she really likes me, dude. That reminds me when I first fell in love. I had just finished my food called. So nice to finally meet you, Spider-Man. You're Nick Fury. Bom, caras, vou parar aqui porque o resto do trailer a gente já reagiu a ele no vídeo passado. Então, se você não viu, eu recomendo que você assista, pode assistir depois de ver esse filme aqui, não importa a ordem, beleza? Vamos voltar porque tem algumas coisas importantes que estão exatamente nesses 1 minuto aí de cenas extras, principalmente aqui no começo. Então, o que eu quero discutir com vocês é basicamente isso aqui, ó. Vamos lá, trailer oficial. Ó, e agora eu já não tá mais legendado porque eu só legendei a parte do início. Mas aqui a gente já vê, ó, o apoio aos mendigos. Então tem comida, abrigo e esperança pros mendigos. Isso é uma das versões da Tia May, eu falo Mary Jane, da Tia May que a gente tem nos quadrinhos e que o filme também tá trazendo, onde ela faz esses trabalhos voluntários, etc, né? E a versão também que a gente viu no Spider-Man PlayStation 4, que a Tia May lá também tinha esse abrigo aí em Nova York, ajudando as pessoas que não tinham casa, o que é bacana a gente ver todas essas referências, essa versão da Tia May mais proativa aí, né? Então, ó, aqui pelo que a gente tá vendo, tem uma parte importante. That was so good. Ó, tem uma parte super importante aqui antes da gente passar para outra parte, que é a Tia May reconhece que o Peter é o Homem-Aranha. Aliás, mas a gente viu pós-créditos, etc, de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Exatamente. Primeira coisa, quando esse filme se passa, tem tido uma certa confusão nas pessoas achando que Homem-Aranha Longe de Casa vai se passar antes de Vingadores 4 por conta do que aconteceu em Vingadores 3. Não é verdade, esse filme vai se passar depois de Vingadores 4, já foi confirmado várias vezes pela própria Marvel, inclusive o Kevin Feige, que é o cara que é responsável aí por organizar o MCU, já falou, e ele disse inclusive uma coisa interessante, né? Em algumas entrevistas ele chegou a mencionar que o filme se passa momentos depois de Vingadores Ultimato. Então, o que vai acontecer, como vai acontecer, tem umas teorias legais que eu preciso conversar com vocês em breve, e isso envolve a Tia May conhecendo o Peter Parker como Homem-Aranha e usando aí o Homem-Aranha como um ponto positivo para as ações do abrigo dela, né? Então ela levou o Homem-Aranha lá, um monte de jornalistas, atrai a imprensa atrai pessoas para doar e por aí vai, né? Então tem toda essa questão deles estarem usando essa imagem do Homem-Aranha para fazer propaganda, entre muitas aspas, do abrigo e ajudar mais pessoas com isso. Mas o fato dela saber que o Peter é o Aranha é importante porque a gente vê que não é só sequência de Homem-Aranha de Volta ao Lar, mas que essa relação entre eles vai se aproximar, né? Ela tá ok com o fato dele ser o Homem-Aranha e tudo mais. E ele tá com o uniforme, olha só, a gente pode reparar que ele ainda tá com o uniforme Stark, né? O uniforme primeiro dele aí, que não é um uniforme novo ainda. Então, muito provavelmente isso aqui é uma cena de início de filme, antes até da viagem, e
a gente vê que ele continua mantendo o uniforme do Tony Stark também. Vamos lá. That was so good. Hey, sorry I'm late. Happy. You look nice. Vamos só dar uma olhada nesse cheque aqui, que talvez pode parecer interessante. Olha lá. Public Hall, 500 mil. Synchrony Pepper Potts. Então a Pepper assinou esse cheque aqui, não foi o Tony Stark. Isso é importante, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, cara. Happy. You look nice. Thank you. You too. Thank you. New dress? Yes, it is. How'd you know? What just happened? Aqui, caras, rola um troço meio... né? Não sei se vocês curtiram isso, mas o trailer dá a entender que vai rolar alguma coisa entre o Happy e a tia May. Ele tá meio que reparando nela, né? Novo vestido e tal, você reparou, etc. E o Peter olhando e falando, que interação é essa entre o Happy e a tia May? O que tá rolando, né? Enfim... eu não sei como é que isso vai ser. O Jon Favreau é um cara muito bacana, mas eu não vejo isso funcionando. Só que o filme pode convencer a gente do contrário, né? Enfim, talvez seja um arco interessante da tia May aí. Não vamos dizer antes de assistir, só é um troço que causa uma certa estranheza, porque a princípio não tem nada a ver um com o outro, e talvez seja isso que torne a coisa interessante. Bom, passemos. What just happened? Planning a trip? Olha lá, se preparando pra uma viagem pra ir pra Europa, o Peter vai onde? Na loja desse cara. Lembra dele do Homem-Aranha de Volta ao Lar? Que foi a lojinha que os caras estouraram e tal, que ele até meio que ajudou esse cara. Legal ver esse cara de volta aí na lojinha de departamento dele, e é uma conversinha aleatória entre eles, falando, não, você tá indo pra lá e tal. School trip. Olha lá, ó. Opa! Aqui a gente entra na parte onde eu quero falar pra vocês sobre duas teorias super interessantes, porque essa cena aqui é importante. Este prédio aqui, em tese, está em construção. Todo mundo tá vendo, né? Não é em tese, hein? Obviamente ele tá em construção, porque tá todo mundo vendo que tá sofrendo uma remodelagem, etc. E deu o que falar online, caras. Alguns usuários identificaram isso como a Torre dos Vingadores, que está sendo reconstruída. Só que, em filmes anteriores, se não me engano, não sei se foi no Vingadores ou no Homem-Aranha de Volta ao Lar mesmo, que a Torre dos Vingadores estava sendo... ou depois de Guerra Civil. Enfim, em algum momento, a Torre dos Vingadores houve a menção de que ela estava sendo vendida. O Tony Stark vendeu a Torre dos Vingadores para outro comprador. Não mencionaram quem foi que comprou, mas isso aqui, essa cena aqui, mostrando o Aranha com o uniforme antigo dele, isso aqui provavelmente é uma cena de início de filme, dele tirando selfie, etc., mostrando aí que ele tá de boa em seu Aranha, inclusive com o uniforme, que não é o uniforme novo dele ainda. A gente vê isso aqui atrás chamando a atenção. Então, muita gente falou, quem seria o novo comprador deste prédio dos Vingadores e o que ele está se transformando? Existem duas grandes teorias sobre isso na internet. A primeira delas diz que os compradores seriam o pessoal do Quarteto Fantástico e essa seria a nova Baxter Building. Baxter Building, para quem não sabe, é a construção, o grande prédio lá em Nova York, onde vive o Quarteto Fantástico. Enfim, tem os laboratórios, tem toda aquela coisa. E aí poderia se estar construindo aqui. Como a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores, recentemente o acordo entre a Disney e a Fox, onde a Disney comprou a Fox e fez a imersão da Fox dentro da própria Disney, foi concluído. Então, a princípio, a partir de agora, eles podem utilizar os personagens da Fox. Inclusive, eles cancelaram o filme da X-Force, que seria uma sequência aí de Deadpool 2, por conta disso e de um novo planejamento que vai rolar aí com base nesses personagens e no que está por vir. Então, muito provavelmente poderia ser que o MCU, o universo cinematográfico da Marvel, estivesse começando a colocar algumas referências nos filmes da chegada do Quarteto Fantástico, com, por exemplo, a construção do Baxter Building. E aí talvez o Reed Richards e a galera deles lá teriam comprado e estariam remodelando este prédio aqui. Agasu, mas você disse duas teorias? Sim, eu disse duas. A segunda teoria diz que poderia ser vendido para Norman Osborn. E aí a gente estaria vendo a criação ou a remodelação do prédio dos Vingadores para se transformar no prédio principal da Oscorp, que também poderia fazer sentido em uma sequência aí do Homem-Aranha, o vilão Norman Osborn e toda esta coisa. Não sei, o que vocês acham? Vocês acham que faz sentido ou não? São duas teorias super interessantes aqui. Vamos pra frente. Did you get your passport? Peter Parker here to pick up a passport, please.
A gente deixou de passar aqui, que a gente até olhou, né, no vídeo passado, quando reagimos nessa cena que mostrou o passaporte do Peter Parker. Só eu falei com vocês que tinha alguns easter eggs, deixamos passar só aqui, ó. Data de nascimento do Peter Parker, 10 de agosto. E aí tem outras informações, mas, enfim, só uma revelação da data de nascimento aí do Homem-Aranha, do Peter Parker, dentro do MCU. Vamos que vamos. Mini toothpaste? Pack your suit. I just want to go on my trip with my friends. Europe doesn't really need a friendly neighborhood Spider-Man. Legal, essa parte aqui ele fala, ó, não vou levar esse uniforme aqui, eu vou só pra Europa com os meus amigos, a Europa não precisa do amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, então eu não vou levar o uniforme. A gente sabe que depois ele leva, porque a Tia May coloca dentro da mala dele e bota lá. Você esqueceu isso por conta da cena do trailer internacional, que foi aquele que a gente reagiu, que a gente viu, que é o trailer que chega aqui no Brasil, né? Então vamos lá! Essa outra cena aqui, caras, é uma coisa menor, mas que talvez sugira que o Ned e esta moça aqui estariam de rolo, né? Com algum romance, alguma coisa assim. Já é a segunda cena deles de boaça e tal. E aqui, caras, a gente pode ver ASM 212. Existem algumas teorias online que dizem que isso aqui seria Amazing Spider-Man 2, número 12, ou enfim, né, o 212, que seria a primeira aparição de um dos vilões que se cogita ser o vilão desse filme. A gente vai falar sobre isso já e já. You look really pretty. Therefore, I have value. No, that's not I'm right. messing with you. You look pretty too. Essa parte aqui a gente também não tinha, né, ela falando que ela cortava aqui com ela falando, eu tô zoando com você. Aí aqui ela também fala, você também parece bonito. Então sugere o romance entre eles aí, só uma parte extra e interessante. Eu vou pular rapidinho aqui a parte do Nick Fury, caras, porque a partir de agora eu acho que é o mesmo trailer. Infelizmente... ou felizmente... Ah lá, a gente tem algumas coisas interessantes, quer ver? Passa aqui mais um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Aqui você vê 463 ou 462, que também seria uma referência à primeira aparição, ou à revista que fez a primeira aparição do Homem-Areia. Eu falei pra vocês, com base na entrevista do Jake Gyllenhaal, que a gente teria elementais nos filmes. Existe uma parte da imprensa que está cogitando que esses personagens aqui sejam de fato alguns vilões. Talvez isso possa ser uma referência à aparição do Homem-Areia, mencionando aí talvez o Homem-Areia, ou dizendo pra gente que o Homem-Areia vai estar presente no filme, mas eu ainda acredito, se fosse para dar um pitaco, que eles vão ser elementais, toda aquela teoria que a gente discutiu lá no final da análise do primeiro trailer que a gente analisou. Então, eu não consideraria que seriam outros vilões, porque eu acho que complicaria talvez o plot, mas há quem diga que esse aqui realmente seria o Homem-Areia. Até porque o Homem-Areia tem uma origem com base em Nova York e tudo mais, eu não sei como é que eles vão fazer com isso aqui. De qualquer forma, esses números aqui seriam easter eggs interessantes da aparição deles, né? Aquele que a gente falou do ASM, que o Ned aparece filmando, seria a primeira aparição do Homem Hídrico, que seria um outro vilão também de menor potencial do Homem-Aranha aí, ou do universo da Marvel. Vamos continuar. Gifts, Parker, but we have a job to do. A gente só tem que vir aqui agora, Are you peraí. going to step up or not? You're all alone. Peraí, deixa eu só voltar aqui, que eu acho que é nessa parte. Em um desses momentos a gente tem um terceiro... Aqui, ó, aqui seria o Homem Hídrico, e aí aquele ASM lá seria a primeira vez que ele apareceu nos quadrinhos. What are you gonna do about it? Mistério! You don't want any part of this. E ele já chega dizendo, né, você não quer ser parte disso e tal, então ele meio que já sabe da tretinha que tá acontecendo. Tem um efeito legal aí com a cabecinha do Homem-Aranha aqui. E acho que agora é a parte, então a gente tem que voltar aqui no Cara de Fogo, ele aparece rapidinho nesse trailer. Bom, cara, o número tá aqui em algum lugar nessa ponte, eu acho que tá no outro trailer, mas de qualquer forma também farei referência à primeira aparição do vilão Magma, que seria um cara de fogo. Em tese, então, teria esses três vilões, mas eu ainda acredito na tese de elementais. Vamos agora falar sobre o que esse trailer indica com relação a Vingadores Ultimato, porque surgiram duas outras teorias que o pessoal anda discutindo e que talvez valha a pena eu compartilhar com vocês e vocês também discutirem elas.
elas. Vamos lá? A primeira teoria sugere que o Peter Parker nunca saiu do ônibus lá no Vingadores 3. A gente sabe que uma das cenas icônicas, inclusive do trailer de Vingadores 3, é o Peter olhando do ônibus da sua escola, onde eles estavam fazendo alguma viagem de campo por Nova York, e vendo a nave do Thanos, ou do ataque do Thanos chegando. Então ele pede pro Ned distrair a galera, ele aponta lá, e aí o Peter sai desse ônibus para poder enfrentar e acaba terminando lá em Titã usando o uniforme do Aranha de Ferro. Como esse uniforme tá aqui, como a cidade de Nova York parece super tranquila e o trailer não leva nenhum tipo de menção a um lado meio dark das coisas, porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas convenhamos, se as pessoas desaparecessem 50% da Terra depois de um ataque, uma explosão e alienígenas chegando em Nova York e depois reaparecessem por algum motivo, porque a gente sabe que o Vingadores Ultimato vai acontecer alguma coisa que vai resetar pelo menos algumas coisas, inclusive o Homem-Aranha tá aí de volta. Se isso acontecesse, cara, se todo mundo se lembrasse do acontecimento disso, eu imagino que o mundo ia ser muito mais depressivo. E eu imagino que o Homem-Aranha, inclusive, imagina você tendo acontecido o que aconteceu com o Homem-Aranha em Vingadores 3, e aí você lembrando de tudo isso, você não ia continuar mantendo o otimismo e a empolgação e essa vida meio de boa assim. Então, sugere-se que aquilo nunca tenha tido acontecido, que em Vingadores Ultimato algo vai acontecer para eles não só vencerem o Thanos, mas resetarem o tempo e o espaço para um momento em que a invasão do Thanos nunca ocorreu, e esse seria a nova fase ou novo mundo do MCU. Essa é a primeira teoria. Faz sentido também o fato de que não menciona ou fala-se em Tony Stark durante esse trailer todo. Vale lembrar que o Tony Stark foi importante no primeiro filme, e aqui a gente vê uma menção da Pepper e não do Tony. Então o Tony poderia ter se sacrificado no fim de Vingadores Ultimato para que tudo isso acontecesse. Tem uma certa ligação aí com o que o trailer do Ultimato dá a entender, que é o Tony lá fazendo seu sacrifício, etc. O pessoal ligou essa teoria com fotos de filmagem e mais um monte de coisa para chegar nesse ponto. Vocês acham que faz sentido? Bom, vamos para a segunda teoria, porque essa segunda teoria é um pouco mais louca. A segunda teoria, caras, ela é um tanto quanto mais complicada que a primeira, porque ela diz sobre a possibilidade de um multiverso ou dois universos surgindo a partir do que o Thanos fez e a partir do que vai acontecer em Vingadores Ultimato. Para estas pessoas que propuseram essa teoria, é o seguinte: no trailer de Vingadores Ultimato mostrou um monte de gente, os sobreviventes ao negocinho do Thanos, né? O estalinho de dedo do Thanos. Nesse trailer aqui, só mostra o pessoal que não tava lá no primeiro, no trailer de Vingadores. Então, temos aí dois núcleos diferentes, que pode ser explicado pelo fato do núcleo de Homem-Aranha Logicaya ser menor do que Vingadores. Mas tudo bem, fingindo que isso não tem essa explicação. A gente tem pessoas aqui que foram vítimas, supostamente, do estalo de dedos do Thanos. E aí essa teoria diz que existem, depois do estalo de dedos, dois mundos ou dois universos. O pessoal que sumiu do primeiro e veio parar nesse segundo, e o pessoal que ficou abandonado, entre aspas, no primeiro universo. E que aí, de alguma forma, um tá conhecendo ou tá ciente que o outro existe, e que o pessoal decidiu que cada um vai defender o seu universo de alguma forma. E por isso estaria todo mundo feliz aqui. Eles sabem que no outro universo tá todo mundo vivo e que talvez eles estão lá defendendo a outra terra, o outro universo de outros inimigos. E aí talvez por isso o Happy falaria pro Peter: você está sozinho agora. Tem uma frase icônica dele que aparece nesse trailer que é exatamente isso: você tá sozinho agora. O que significa? Não sei, pode significar qualquer coisa, inclusive ele tá sozinho numa sala. Porque trailer é assim, eles colocam um monte de coisas e aí fazem a gente entender coisas que não estão ali. E vale lembrar também, caras, que tanto esse trailer quanto o de Vingadores 4 podem ter sofrido do que o do 3 sofreu, ou seja, a adição de cenas que só estiveram feitas para o trailer para poder iludir, entre aspas, ou fazer com que o público não tenha ideia do que vai ter no filme na hora que forem assistir. Por exemplo, em Vingadores 3, na Batalha de Wakanda, o Hulk aparecia lutando, coisa que ele nunca fez no próprio filme. A gente teve um outro plot lá que fez com que o Hulk basicamente nem aparecesse no filme, todo mundo sabe disso. Então essa segunda teoria diria que teríamos dois universos e que agora estaria separado. O pessoal que sobreviveu ao estalo tá no universo 1, que seria aquela terra, e o pessoal que está no que foi vítima do estalo estaria no segundo universo. Eu acho que isso não faz sentido por uma série de coisas, e esse é o meu ponto de vista, porque primeiro dificultaria muito você prosseguir com essa ideia de que agora tem dois universos, então vamos fazer um filme, tá no
universo A ou no universo B? Como é que isso vai funcionar? Confundiria demais o MCU pra todo mundo e complicaria a cada novo filme que fosse lançado, você tem que adequar isso aí. É como se fosse viagem temporal. Você tem que estar sempre de olho em tudo que você está fazendo para ter uma linha de tempo certinha, só que agora, não só com viagem temporal, mas com 2 universos. Então eu acho que isso seria confuso tanto para os plots dos filmes, quanto também para o público que está assistindo. Não acho que faria sentido. A primeira teoria, eu acho que já pode ter algum senso de sentido, o fato deles resetarem o mundo de alguma forma, e talvez um mundo que não se lembre do Tony Stark, não sei, né? Ou que não se lembre do Capitão América, mas é interessante eles não colocarem nenhum personagem do filme Vingadores 4 aqui nesse trailer e vice-versa, até mesmo para gerar essa, sei lá, discussão toda por volta do que deve estar acontecendo. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham que pode ter acontecido ou que vai acontecer com Vingadores 4 para que Homem-Aranha Longe de Casa seja possível e seja esse filme, até então, pelo que o trailer mostra, completamente boas vibrações, né? Good vibes, completamente diferente daquele trailer do Vingadores 4, que é completamente sombrio e todo mundo depressivo e etc. Se esse filme realmente vai acontecer logo depois dos acontecimentos e logo depois, tipo, minutos depois dos acontecimentos de Vingadores Ultimato, o que pode estar acontecendo aí? E aquela teoria, será que é a Baxter Building? Será que é a Oscorp? Ou será que é simplesmente um prédio em construção? Comenta aí, vamos discutir, porque enquanto os filmes não vêm, é bacana a gente discutir essas teorias. Obrigado por ter assistido, não esquece do joinha e me seguir no Instagram. Tem uma coisa completamente diferente lá, onde a gente troca ideia, responde perguntas de vocês nos sábados, enfim, é super da hora. Eu espero vocês lá e aqui nos próximos vídeos. Valeu e tchau!